Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, dando então continuidade à nossa série. Estamos agora no passo a passo dos primeiros passos para que então a gente possa respirar um ar puro, aliviar toda essa carga. Estamos então nas primeiras lições. Na lição de ontem, nós falamos a respeito da lição número 3, que não é porque você entendeu, né? Como eu disse, que a primeira lição seria todos os dias você ter um momento para você com Deus, em ficar num quarto, só sentindo Deus, esse momento precioso. De meia hora, 40 minutos a mais, todos os dias. E a lição número 2 é repousar a cabeça em Deus e pedir ajuda, em querer ajuda, porque Deus conhece tudo que você está passando, querer Ele para a sua vida, para que Ele transforme a sua vida. O terceiro passo é quando você já conseguiu esse espaço para você todos os dias, você já repousou a sua cabeça na parte número 2 e Deus ouviu seus pedidos, acolheu o seu pedido, transformou, mudou coisas ao seu redor que já te fez se elevar. E a lição número 3 é, a partir do momento em que a lição 1 já começa a fazer mudanças na sua vida para melhor e faz você já se sentir melhor, e a lição número 2 faz com que Deus haja na sua vida, porque você pediu que Ele tome posse dos seus momentos, da sua vida, do seu destino, e então comece a agir na sua vida, a transformar na sua vida, e você de repente então começa a ser bem sucedido. É o mesmo que pedir e não agradecer. Aí você começa a fazer o quê? Começa a ficar cheio de tudo que você precisa e você esquece da origem. Aí você começa a elevar o seu ego, que então é a lição número 3, que eu falei ontem, que é quando você se enche tanto, né, a ponto de explodir, de tão se achando, que você esquece de tudo e de como você chegou a esse ponto. E aí a lição número 3 é você ser humilde, em reconhecer o fato de que, de fato, você só chegou nesse ponto porque você fez a lição número 2 e a lição número 1 e número 2. E na número 3 você vai cair, então? É isso mesmo? Estão escutando? Ó, estão escutando? É o meu cachorro Frederico. Ele entendeu que para entrar nesse quarto que eu estou, ou ele bate com as patinhas na porta, ou ele faz essa choradeira na porta. Ó, tá pedindo ajuda. Estão ouvindo? Ele está pedindo ajuda para entrar aqui dentro do quarto. É a lição número 2. Eu preciso de ajuda. E a partir do momento que eu abrir aquela porta, se ele entrar aqui dentro, ele tem que ser grato. Porque se ele achar que ele já está podendo prestar atenção, e quando não consegue o que quer, faz isso. E nós também somos assim. Quando não conseguimos o que queremos do Pai, nós faltamos gritar com Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por favor, me ajude, eu estou implorando a sua ajuda. Mas Deus conhece tanto o nosso coração, que Ele sabe que se nós se exaltarmos, Ele só vai ficar esperando. Porque Ele sabe também que a partir do momento que Ele nos conceder a honra de ter aquilo que a gente quer, a gente é tão fraco que a gente vai deixar o ego tomar posse.
E o ego tomando posse, vai se perder a lição número 1 e a lição número 2. Era disso que eu estava falando ontem. Gente, vou dar uma pausa e vou deixar ele entrar. Porque é isso mesmo que acontece. Deus às vezes fala, tá bom, eu já escutei. Pronto, já deixei a beleza entrar. E é isso mesmo. Nós ficamos lá então na lição número 2. Pai, por favor, pai, eu preciso de ajuda. Conforte-se em acreditar que a sua fé te cura. Que a sua fé seja então concedida a você o seu pedido. E como eu disse na lição número 3, a gente então, depois de adquirir tudo, né, deixa que o ego nosso se eleve ao ponto da gente esquecer da fonte, da nascente, de onde tudo foi gerado. Então a lição número 4 para vocês agora é: eu entendi, eu tenho que baixar a guarda, eu tenho que me pôr na fonte de onde tudo, da onde é o início de tudo. Lá na fonte, onde nasce uma fonte, ela brota do interior, e do interior jorra aquela água tão fininha que vai crescendo com o decorrer do tempo e do espaço na qual ela ocupa. A fonte, então, número 4 é: você entendeu, então, que você tem que baixar a guarda do ego e você tem que ir lá para a fonte da sua natureza, da sua essência, de onde você veio, de como você chegou nesse ponto. Então, agora vamos, então, na lição número 4, fechar os olhos e vamos voltar no início do seu nascimento, onde você nasceu, quem cuidou de você. Mas não vamos pensar em coisas ruins, não. Nesse momento, nós vamos lembrar só das coisas boas que nos aconteceu até que você chegou até aqui. Só coisas boas. Esquece as coisas ruins. Então, vamos lá. A fonte, vamos supor que a fonte nasceu lá em São Paulo, numa cidadezinha pequenininha, e ela então começou a crescer, assim como você começou a crescer. E no decorrer do percurso desse riozinho, dessa mininha de água que foram correndo, ela foi encontrando coisas pelo caminho, pedras que atrapalharam, mas ela conseguiu desviar. Mais para frente ela encontrou uma barreira. Então ela foi se enchendo com paciência e esperando o momento certo, que tudo se acalmasse, e passou por cima de tudo isso e continuou seguindo viagem. E durante essa sua caminhada, você encontrou dificuldades, mas muitas alegrias também. Você viu pessoas vindo até você, é como o rio descendo, né? Os peixes começaram então a fazer parte da sua natureza, fazer parte de você, que são a sua família, que estão agregada ao seu mundo, que é você, que é o rio. Então aquelas pessoas, aqueles peixes que estão no rio, fazem parte do seu mundo, é o seu mundo ali. E você então segue viagem. E no decorrer do período, vem aqueles animaizinhos que bebem a água ali daquele seu rio, que é você, que é o mesmo que no decorrer da sua caminhada, você dá um sorriso para um que muda a vida daquela pessoa. Você diz uma frase certa, na hora certa, para aquela pessoa que está vivendo naquele momento e que precisa ouvir aquela frase. É como no primeiro vídeo que eu fiz aqui no YouTube, que é o vídeo número 1, que eu comecei dizendo que não deixe que ninguém tire o brilho dos seus olhos, que eu falei para vocês que a minha tia Clarice, no momento de despedida, que ela ia para uma cidade e eu ia ficar, e ela pegou e sussurrou no meu ouvido essa frase. Essa frase causou um impacto muito grande. Por que causou um impacto muito grande? Porque naquele momento eu estava vivendo uma situação que eu precisava que Deus agisse na minha vida,
que eu precisava que Deus, que eu fiz a lição número 2. Deus, eu preciso de ajuda. Aí no outro dia, a minha tia Clarice pegou e falou essa frase para mim. Essa frase que mexeu comigo. Parecia então que Deus falou através dela para mim. É isso que acontece. As coisas boas que você ouve, as coisas boas que chegam até você, é Deus agindo na sua vida. Só que a gente nunca percebe. Reconhecer então, na lição número 4, que tudo vem para você, para o seu bem. Até mesmo quando você tropeça. Porque se você tropeçou, é que Deus evitou que lá na frente você caísse num buraco mais fundo. Você já pensou nisso? Que a lição número 4 é reconhecer que tudo à sua volta acontece por um propósito. É óbvio que nós movimentamos essas situações, porque existe o livre-arbítrio. Nós somos livres para decidir o que queremos para a nossa vida. Deus não vai mudar a sua vida se você não decidir mudar ela. Porque é o livre, você é livre para continuar do jeito que está. O mesmo é por uma pessoa que bebe, vamos pôr uma situação, como uma pessoa que costuma gritar, também é outra situação e não consegue parar para conversar. Todos os vícios são isso, são o seu livre-arbítrio. Você escolheu isso e mudar isso só depende de você. Uma pessoa, para ela se libertar das drogas, na realidade, ninguém faz isso por ela, não. Ela tem que ser responsável pela situação que está ocorrendo com ela, porque ela é responsável. E ela tem, então, que tomar a decisão por si própria de querer ajuda, de buscar ajuda. Então, a lição número 4 é isso. É entender que Deus não agiu na sua vida porque você não é porque você não deixou, é porque você não aceitou de fato que você é o movimento do seu corpo. É você que decide, eu vou levantar agora ou não. Deus está ali para atender o seu pedido, mas aquele pedido que você quer. Não que Deus venha, me pega no colo e me põe de pé. Não, você tem que falar, eu vou me levantar e vou me pôr de pé. Deus, permita que me dê forças para isso. Deus te deixa livre. Quer continuar bebendo, bebe. Você já sabe a consequência. Quer continuar gritando com o seu marido ou com a sua esposa? Continue. Você já sabe as consequências. Essa é a verdade. A lição número 4 é isso. Tudo à sua volta se movimenta para o seu bem ou para o seu mal. Depende de você. Essa que é a realidade. Os movimentos que você faz para mudar o seu dia a dia depende de você. As atitudes que você faz para mudar o seu dia a dia depende de você. Não depende de outras pessoas, não. Muitas das coisas que estão acontecendo com nós são coisas que você aceitou ter, né? Ou coisas que você se movimentou para que isso chegasse nesse ponto. Ah, mas eu não consigo mudar as coisas que estão ao meu redor, porque tudo está um desastre. Consegue sim. Você não é obrigado, nem obrigada. Nós somos livres. Muito, muito livre. A gente só não percebeu ainda. Só que nós temos regras na sociedade que devemos cumprir. São elas que nos colocam no caminho. Se você quiser quebrar regras, entenda as consequências. As regras são feitas para que a gente possa se manter em ordem, para que tudo se mantenha em ordem. Tudo tem que ter regra. Ah, mas eu fico prisioneiro da regra. Não. Você fica livre de entrar em aborrecimento. É igual ontem vieram ver os ranchos de locação, né? Inclusive foi o Rancho Florista, eu estava lá cortando a grama. Eu corto grama.
Temos que ter a humildade de conhecer o que o outro faz para entender como que é de fato difícil a vida do outro. Muito bem, corta o grão. Estava então eu atendendo um casal que estava para ver o Rancho Florista. Eles me perguntaram a respeito do contrato. Eu falei, dentro do contrato, assim, de forma que fique bom para você e para mim. Então, existem regras que o condomínio impõe, que é bom para o condomínio, porém é bom para mim e é bom para vocês. Então, de fato, tudo tem que ter regras. Nós, do empreendimento florista, temos regras e seguimos elas. Ah, mas é só para 20 pessoas? É só para 20 pessoas. Ah, mas se eu quiser adicionar mais uma pessoa, é R$5 por dia. Se a pessoa for ficar 4 dias com vocês, fora do combinado do contrato de 20 pessoas, seriam R$20 a mais por ela aqui, desses 4 dias. São regras nossas. Cada um faz as suas regras, mas seguir as regras te dá conforto, te dá tranquilidade. Eles então usam o rancho e não fica toda hora me ligando. Ah, dá para adicionar mais 10 pessoas? Dá para adicionar mais 5? Não, tem até tal horário para estar adicionando mais pessoas. Caso ocorra a necessidade de vir mais algumas pessoas, aí liga uma única vez e não toda hora adicionar mais fulano, mais beltrano, mais cicrano. Então, colocar regras na sua vida facilita a sua vida. Então, sim, a lição número 4 é entender que tudo ao seu redor te criou, te fez o que você é. Eu passei por muitas situações desafiadoras para chegar aonde eu cheguei. Só que se hoje eu falo o que eu falo, é que eu senti na pele muitas das coisas que eu falei, outras que eu vi pessoas próximas passando. Então eu tenho com segurança para falar o que eu falo, porque além de ter vivenciado, como eu falei, algumas pessoas próximas de mim vivenciaram. Conheci desde o início, quando era apenas uma gotinha minando e se transformando num rio, e como elas se tornaram. Toda família tem isso. Você consegue se reunir e consegue falar olha como que Cicrano tá, né? Então, era simplesinho, de repente se transformou num excelente profissional. Hoje, nem liga mais para mim. Hoje nem olha mais para mim. Deixou então a lição do ego tomar posse. Nem entendeu que foi desde o início da fonte que gerou esse ser de sucesso hoje. A humildade passou longe daquela pessoa. Então a gente consegue enxergar o outro porque é muito mais fácil, né? Mas a lição número 4 é, além de você entender a fonte da onde você veio, as pessoas que contribuíram para o seu sucesso, né? Desde o afago de Deus até então o seu sucesso, e você tem a humildade de reconhecer todo o processo, a você se ver, como tem um vídeo no YouTube que eu ensinei que vocês devem, como que eu vou ver o meu relacionamento, como que eu vou ver o meu comportamento próximo das pessoas. É você se desligando do seu eu. Então, na lição número 4, você vai fechar os seus olhos e vai imaginar você no teto, no alto. Nesse espaço do teto, você vai ver, você vai imaginar você lá embaixo. Lá embaixo que eu estou dizendo é no espaço do quarto. O que você estava fazendo na lição número 4 lá? Então você vai se imaginar lá em cima, olhando para você mesmo lá embaixo. O que você fez no começo? Quando você era apenas um riozinho. Qual foi o processo? Quem passou por você? Quem te apoiou? Quem te ajudou? Não vamos lembrar das pessoas ruins, de nada ruim, não. Vamos lembrar só das coisas boas. Quem e como foi? Aí comece a ver você lá, então, passando por algumas situações. Começaram a entender o que eu tô falando?
Ah, então eu estava sentada lá na escrivaninha, de repente, aí você começa a ver, você sentado na escrivaninha, cada um imagina o que de fato passou. Estou sentada lá na escrivaninha, pensando numa estratégia para fazer algo para mudar a minha vida. Aí de repente o telefone toca, aí você vê o telefone tocando, aí você vê você atendendo o telefone, aí você vê você se alegrando, você ficando contente, você ficando entusiasmado, aí você levanta, cumpre com aquele contrato que apareceu novo, aí você se vê fazendo tudo aquilo, a rentabilidade de tudo aquilo, a felicidade que aquilo proporcionou, onde aquilo tudo te levou, as roupas que você conseguiu comprar devido àquele acordo que você fez, como isso mudou a sua vida. Então volte para esse tempo, o tempo que você foi grato. Ai, que bênção, ai, que alegria, eu consegui o que eu queria. Então a lição número 4 é você voltar para a sua origem. A minha mãe e o meu pai, como eles contribuíram para isso? Ou se você não foi criada pela sua mãe e pelo seu pai, foi criada por uma outra pessoa que são como seu pai e sua mãe, como eles contribuíram para isso, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, sim, a lição número 4 é relembrar. Relembrar de como e de quem, como foi que fez você ser o que você é hoje. A agradecer. Então você vai ajoelhar e vai respirar fundo, vai fechar os seus olhos e vai ficar uma meia hora ajoelhado e sendo grato. Uma meia hora ajoelhado, como as nossas mães ou nossos pais. Com isso nunca me aconteceu, mas antigamente não colocava as crianças ajoelhadas no milho. Então você vai ajoelhar e vai pensar na sua vida. Meia hora, ajoelhado, sendo grato. Agradeça, respire, agradeça novamente. Esse ato vai fazer com que você se restaure, se restabeleça. É o mesmo que colocar o celular para carregar. É o mesmo da lição número 1. A lição número 1 é você deixar o tempo passar e você só ficar ali, neutro, sem pensamento algum. Recarregar de verdade. Então, a lição número 4 é você ajoelhar e só agradecer por todo esse processo. Só agradecer. É isso que a gente tem que fazer. Ser grato de coração. E aí? Vamos fazer então a lição número 4? Fiquem com Deus. Eu vou aguardar vocês aqui amanhã.